O maior ensinamento dessa primeira temporada de The Acolyte é o que não fazer em uma primeira temporada de uma série. Definitivamente o que não fazer. Eu trabalhei por um bom tempo em uma empresa e eu sempre brincava com a minha esposa falando de que o que eu aprendi com o meu chefe era o que não fazer se eu tivesse uma empresa. E The Acolyte é exatamente isso, é o que você não deve fazer em uma primeira temporada. Nós temos aqui ideias boas, temos ideias interessantes, ideias que chamam a atenção, mas quase, acho que dá pra dizer assim, 85% da série foi executada de forma péssima. Literalmente de forma péssima. E aqui então nós caminhamos para o último episódio de The Acolyte com aquele sentimento e aquele gosto amargo na boca. Começamos o episódio com a Osha perdendo o controle sobre a visão do capacete e o Ymir usando o mesmo poder que a Aniceia. A gente observa a Osha colocando o capacete ali, né, a forma como a gente viu, acho que no episódio 6, no final do episódio 6, no episódio 7 a gente tem todo o flashback, e no episódio 8 já começa dessa forma. E o Ymir, ele fica meio que mudando tanto dessa realidade para aquela realidade que a Aniceia consegue entrar, e a gente pode observar que isso reforça ainda mais a ligação do Sif com as bruxas. A gente pode observar que tanto os poderes sombrios das bruxas e também do Sif são bem parecidos, mas talvez tenha algo a mais. Talvez as bruxas podem ter ensinado algumas coisas para o Sif ou vice-versa. A gente não sabe quando isso começou. Por quê? Porque a série não mostra. A série não mostra para nós todo esse lado e essa conexão do Ymir com as bruxas ou com o Sif. Isso fica algo muito ali pelo caminho ou até mesmo pelos episódios e que poderiam ter sido revelados, poderia ter sido mostrado para nós, mas não foi. No final, o Ymir consegue libertar a Osha dessa visão que ela está tendo e nós observamos esse contexto sendo contado para nós de que a Osha começa a ver a Mei matando o Sol e ela quer ir até o planeta para impedir com que isso aconteça. Vemos então o Sol e a Mei conversando, né? Ele explicando tudo o que aconteceu lá em Brandok. E fica aquela acusação, né, de você acabou matando a minha mãe e eu fiz isso pra proteger vocês. E fica nessa coisa que a gente já viu em alguns episódios, tanto ali do Sol e também ali da relação dele com a Mei e também com a Osha, essa bagunça e tudo mais. Mas a Mei consegue se soltar, eu não entendi direito como ela conseguiu se soltar o braço esquerdo, não sei se a alavanca do braço direito prende tanto o braço direito quanto o braço esquerdo, mas ela solta o braço direito e o braço esquerdo solta também, o que pra mim não faz nenhum sentido se você quer meio que fazer uma segurança ali contra um prisioneiro ou algo do tipo. Se você vai colocar ali um mecanismo de defesa, né? Você vai colocar um mecanismo de defesa para prender a pessoa na maca, você tem que fazer o mecanismo ser independente. Mas não, né? Star Wars, a gente consegue relevar um pouquinho sobre esse sentido. E a Mei, então, consegue se soltar e dá ali um choque em um cavaleiro Jedi. Cara, isso aqui... isso aqui é uma conveniência de roteiro, absurda, porque ela simplesmente vem pra cima ali do Sol, consegue dar um choque nele, sem contar que o Sol não sentiu que ela estava tentando sair ali do aprisionamento, né, que suas mãos estavam meio que amarradas, presas dentro da maca, né, naquela maca, e o Sol não sente, o Sol toma um choque. Cara, essas coisas nessa série que me tiram um pouco ali do centro. Então, finalmente, os boatos de que a Vernestra está fazendo muitas coisas por debaixo dos panos chegou para os senadores. Os senadores estão realmente comentando sobre o que está acontecendo, sobre todo esse planejamento dos Jedi em relação aos planetas e essa morte dos Jedi que a gente viu nos últimos episódios. Raincourt é o nome do cara e ele quer que os Jedi passem por uma revisão. Os Jedi passam por uma revisão externa. Isso pode ser ali algo que vai meio que tirar um pouco o controle do Jedi perante ali a República. E que eles, por causa disso, possuem
muita força. Então, o Ravencrot parece ser um cara que já tá meio que visando algumas coisas que podem acontecer através ali sobre um controle, sobre um Jedi que possa perder ali essa conexão com a força ou até mesmo com suas emoções. Foi um bom personagem que foi só colocado no tempo errado. No último episódio, os caras me gastam o tempo de tela para resolver algumas coisas. Eles me gastam aqui com um cara completamente aleatório que não foi apresentado para nós durante toda a série. Eu fico pensando, se esse senador tivesse ficado por toda a primeira temporada como um carrapato no pé da Venestra. Caraca, isso seria muito legal de se acompanhar. Como que as coisas poderiam ser diferentes? Ele suspeitando sobre as ações, ele jogando verde, tentando pegar ela no corredor ali entre o Senado e o Templo Jedi, colocando ali ela contra a parede até que no último episódio ele descobre e fala pra ela: olha, eu descobri, vocês estão fazendo merda e eu quero explicações. O Senado vai exigir explicações do Jedi. Olha só, cara! Que coisa mais difícil de se fazer. Eu pensei nisso agora. Velho, você coloca o maluco no pé dela durante toda a primeira temporada e você justifica o porquê que ela não está no campo. Porque se ela for pro campo, ela vai entregar informações para os senadores. Então não faz sentido, cara, não ter colocado esse maluco durante a primeira temporada. Aí do nada, o roteiro quer que eu me apegue às visões dele contra os Jedi. Ah, mano, tão de brincadeira comigo, sabe? A história é tão construída assim, de uma forma tão mal feita, que a gente não consegue se apegar às ideias e o potencial que esse personagem tem. A gente teve um episódio inteiro da galera andando naquela floresta fake, sendo que dava pra focar na relação da Vernestra com o Ravencrot de uma forma realmente interessante, da Vernestra com o Senado, da Vernestra com os senadores. Isso seria algo interessante pra justificar o porquê que ela esteve tão ausente assim do campo. Vemos então a Osha e o Qimir indo atrás da Mei e o Sol. Tem aquela ali, a visão de que a Osha, ela consegue ver aonde a Mei está e que ela vai matar ali o Sol, e ela não entrega a localização para o Qimir, para que o Qimir não traia ela e larga ela lá no planeta. E das sombras do planeta finalmente surge Darth Plagueis aparecendo, meus amigos, finalmente. E por incrível que pareça, essa foi a melhor escolha da série inteira, deixar ele nas sombras. Já que não focou nele durante toda a série e que a série não é sobre ele, só coloque ele observando tudo pelas sombras. Nós assim entendemos tudo. Ele esteve observando todas as coisas pelas sombras. O Plagueis esteve observando tudo que esteve acontecendo durante os episódios pelas sombras e tá tudo bem. Eu acho que esse é um ponto crucial, porque os Sith, principalmente aqueles que são nomeados como Darth, eles estão nas sombras. Eles não são ali reconhecidos pelos Jedi, eles não são reconhecidos ali por aquilo que eles estiveram fazendo. Então eles precisam ficar nas sombras. E é muito legal essa parte, porque foi bem filmado, foi uma fotografia bem interessante dele ali com a luz meio que entrando e ele completamente ali nas sombras, né? Tipo assim, eu estou nas sombras observando tudo que está acontecendo. Eu gostei disso aqui pra caramba durante o episódio. Só que isso abre duas coisas para o Qimir. Ou ele está enganando a Oshi e a Mei sobre estar sozinho, né? A forma como ele está querendo um aprendiz. Ele sempre tá falando que ele queria ali um aprendiz pra poder, sei lá, avançar pra cima do seu mestre, conseguir realmente ultrapassar o seu mestre, ou definitivamente eles chegaram sem querer em Baldenic. Não foi confirmado que se trata de Baldenic, mas se o Plagueis está no lugar e nós temos cortoses espalhados por todo o planeta e a descrição, na verdade não a descrição, né, mas a fotografia, o cenário é algo que lembra Baldenic, então pra mim é Baldenic, né? Star Wars fazendo mistério. O que também é um ponto válido, né? Se eles chegaram ali sem querer para que o Plagueis possa ter um discípulo, também é algo válido em Star Wars, já que tiveram vários pontos na trama em que muitas coisas aconteceram sem querer na história. O Anakin foi encontrado de forma sem querer
eles estavam ali, né, os Jedi, tanto o Qui-Gon Jinn quanto o Obi-Wan, eles estavam fugindo juntamente com a Amidala, e nesse momento eles acabam sendo atingidos e tem que fazer um pouso forçado em Tatooine. A gente pode observar também que a equipe montada para recuperar os planos da Estrela da Morte também foi tudo no improviso, foi tudo sem querer, não foi algo muito planejado, foi do momento, foi da oportunidade que apareceu. Então, a força trabalha com seus propósitos. Se o Qimir e a Osha surgiram naquele planeta sem querer, não foi tão sem querer assim. Foi a força agindo ali para poder realmente criar um bom caminho ou um mau caminho também contra o Jedi e também sobre toda a ascensão que os Sith terão pela galáxia. Vamos para Brandok e o Sol está convencido que vai conseguir encontrar a Vergência na Força. Ele quer realmente encontrar a Vergência, que para mim tá bem claro que se trata do poço que estava dentro ali do lugar, daquele forte que as bruxas estavam vivendo. Esse episódio deixou bem claro que a Mei e a Osha não são uma Vergência, mas sim que foram criados por uma. Então, a gente já tinha comentado isso no vídeo de sábado aqui no canal, sobre a explicação do que era uma Vergência, o que tinha ali sobre as Vergências, e o episódio passado, o episódio 7, deixou a entender que a Osha e a Mei eram uma Vergência, mas a Leslie teve que vir a público e falar, não gente, elas não são uma Vergência, ou seja, é uma coisa ruim do roteiro que deixou ali algo meio que intuitivo pra galera acreditar que elas são também uma Vergência, mas não, somente o Anakin é conhecido como uma Vergência ambulante, né? Como se fosse ali uma criação, uma concentração absurda da força de uma forma ali em um ser humano. A Osha acaba ficando para trás no meio do encontro da galera, enquanto o Qimir parece sumir na base da fumacinha. Parece que tá usando também os poderes da fumacinha e que é um poder realmente ligado às bruxas. Mais uma habilidade que o Qimir está usando através ali dos poderes das bruxas. Então nós temos um confronto entre o Sol e também o Qimir. E finalmente o Sol mostrou por que é um Cavaleiro Jedi. O cara simplesmente destruiu o Qimir usando a força e o sabre de luz. Você pode não gostar da série, você pode não gostar ali do Sol, pode não gostar do Qimir, mas não tem como negar que essa luta foi legal, cara. A fotografia e a direção dessa luta foram bem legais. Dá até pra dizer que foi algo bem incrível, por mais que a diretora poderia ter aproveitado mais a cena do corredor e da ponte. Eu achei que dava pra ter aproveitado mais esse momento, mas a gente não consegue ter tudo. Infelizmente, a gente não consegue ter tudo. Eu achei que faltou ali um plano mais panorâmico da batalha, tanto de um lado quanto também do outro, focando ali tanto no sabre vermelho e no sabre azul. Dava pra ter feito coisas melhores, mas eu gostei do que acabaram proporcionando para nós como um episódio. A Mei e a Osha estão lutando, né? Elas também estão lutando quando o Qimir e o Sol estão combatendo. E a Mei tenta convencer a Osha de que não foi ela que matou a Aniceia e também a Coril e todas as demais ali do convento, mas sim que foi o Sol. Meio que tipo assim, a Mei começa a falar ali para a Osha sobre o que aconteceu, e a Osha diz que falhou em se tornar uma Jedi porque nunca conseguiu perdoar a Mei. E aí fica nessa ambiguidade sobre o que realmente aconteceu, de que o Sol nunca contou para ela que ele matou a Aniceia, e na verdade sempre ficou no intuito de que ela deveria perdoar a Mei. Só que ela nunca conseguiu perdoar a Mei por ter destruído o seu lar. E ao mesmo tempo, a Osha fala que falhou em superar a morte da sua mãe. E por isso, os seus sentimentos negativos nunca foram superados. E desta forma, ela falhou em se tornar uma Jedi. E nós então temos essa luta entre as duas. É uma luta bem interessante. A Osha, ela está completamente descontrolada pelo lado sombrio, enquanto a gente observa que a Mei, ela tá totalmente equilibrada. Ela parece que finalmente se encontrou, que ela realmente tem a verdade em suas mãos, e era isso que ela procurou durante toda a sua vida. Então parece que a Osha tá completamente pro lado sombrio, enquanto a Mei tá completamente para o lado luminoso. Parece que as coisas se inverteram ali entre as gêmeas. Quem diria, né? Mais um plot previsível de The Acolyte.
todo mundo se reúne onde o Sol matou a Aniceia e ele confessa que matou a mãe das duas. Ele acaba confessando que matou a mãe das duas. Então a Osha vai lá e mata o Sol com o estrangulamento da força. Essa cena é bem legal, que ela vai se aproximando do Sol, vai perguntando se aquilo é uma verdade. O Sol começa a tentar justificar, se justificar, e ela simplesmente manda ele calar a boca, ele não cala a boca, e assim ela vai e usa o estrangulamento da força para que ele cale a boca. Essa cena é bem interessante, cara. E o mais legal, essa cena, além de ser legal, eu acho que a cena mais interessante é quando ela começa a sangrar o Cristal Kyber. E a gente vê isso pela primeira vez em live action. A gente já viu isso em HQs, a gente já viu isso em livros, mas não viu, né? Leu ali ou... na HQ a gente viu, mas pelo menos nos livros a gente leu, entendeu? Mas agora em live action é a primeira vez que a gente vê um Cristal Kyber sangrar, cara. Ela pega ali o cristal dentro do sabre de luz ainda do Sol, ela sangra o Cristal Kyber e ele fica vermelho. E assim ela acaba ativando o sabre. E é muito legal porque o cristal, ele tava meio azul, meio vermelho ainda, e ele vai se transformando gradualmente. Essa cena é muito bacana, cara. Vai mudando assim gradualmente e acaba sendo algo bem legal. Foi do zaralho essa construção do sabre, essa mudança do sabre de luz do Sol para o cristal vermelho, para o sabre vermelho ali, que provavelmente vai ser o novo cristal da Osha. A Vernestra então chega no planeta e temos a confirmação que o Kimir foi mesmo um discípulo dela, surpreendendo 0 pessoas. Ai, ai, esse roteiro. Mas também, né, tanto zoom que deu nas costas do maluco. Olha lá a cicatriz, lembra da cicatriz? Olha a cicatriz, hein? Tá vendo a cicatriz? Depois não diga que eu não apontei pra vocês a cicatriz. Era impossível não ter sido ela que deu aquela chicotada nas costas ali do Kimir. É simplesmente impossível. Era simplesmente impossível não ter sido ela, e foi dito e feito. É um roteiro muito previsível de Acolyte, e a gente mais uma vez tendo todo esse mistério de uma forma à toa. Os Jedi então cercam a fortaleza de Brandok, enquanto Mei e Osha se encontram com Kimir, né? Tem aquele encontro das duas realmente ali, vendo e observando, pedindo desculpas, tal, tentando ali ser comovente conosco. E assim o Kimir apaga as memórias da Mei a pedido da Osha. Essa é uma habilidade da força, mas focada pro lado sombrio. E o pai usa isso no Anakin, né? O pai usa isso no Anakin em Clone Wars. Então é uma habilidade já composta no modo canônico de Star Wars. Por mais que tenha sido algo já canônico, essa parada me incomodou um pouco, porque eu não sei se eu gostei da ideia ou não. Por que eu não curti? Porque isso é uma resolução fácil. É uma resolução muito fácil de roteiro. E além disso tudo, ainda é extremamente perigoso. Porque se você tem alguém com uma habilidade de apagar memórias, qualquer coisa pode acontecer, qualquer coisa pode rolar. Se torna algo muito fácil, sabe? Você pode aparecer no meio dos Jedi ali e apagar na memória de geral. Se você não tiver ali um certo tipo de inibição, um certo tipo de dificuldade, um certo tipo de situação, eu acho que fica algo meio fácil, né? Acaba sendo algo mais dificultoso de lidar. Além de que, levanta o questionamento por que ele não apagou as memórias da Mei lá no planeta do Kelnaka e começou tudo de novo. Se ele apaga as memórias dela naquele momento, tira ela do planeta do Kelnaka e tenta se aproximar dela novamente, implantando o lado sombrio de que os Jedi são do mal e que blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá. Caraca, você consegue contornar toda a situação e impedir com que as coisas que rolaram do episódio 4 em diante acontecesse. E é por isso que esse é um artifício de roteiro que você tem que saber como lidar, porque senão ele volta contra você. Por que eles não tomaram essa decisão? Por que o Kimir não apagou as memórias ali da Mei, se ele poderia fazer isso? Ah, LP, mas tem que ter ali o consentimento da personagem ou de alguém que vai tomar. A história não fala isso. Se eu não me engano, o Anakin não tem essa ideia. Não sei se o Anakin deixa o pai apagar a memória dele, não sei se isso realmente ocorre. Mas o ponto é, o pai apagou não só do Anakin, mas do Obi-Wan e também da Ahsoka.
Então tem esses pontos também que ficam em aberto, que a gente não tem essa informação e até onde isso pode chegar. E por que eu curti? Porque eu curti porque eu vou estar aqui passando um pouco de pano. Eu vou estar passando aqui um pouquinho de pano, a gente já falou mal aqui da série pra caramba, mas tem alguma coisa que me interessou, que é o possível treinamento da Vernestra com a May. E é exatamente isso que vemos no encontro da May com a Vernestra. A May agora é um quadro em branco e agora cabe a Vernestra treiná-la. É interessante esse ponto, porque a Vernestra é mestre do Qimir. Ela agora vai treinar a May, e a May foi discípula do Qimir. Olha só, é um plot interessante que temos aqui. Mais uma vez, como eu falei, ideias interessantes, pontos interessantes que podem ser executadas de forma horríveis ou não. A gente não sabe porque não temos a informação ainda sobre uma segunda temporada de The Acolyte. E o mais interessante é que se tivermos uma próxima temporada, a May e a Osha provavelmente vão descobrir que suas mães não eram tão boazinhas assim. A Osha, ela vai pro lado sombrio, mas ela não sabe de toda a informação. Ela não sabe que, na verdade, ela e a May foram criadas para que a Coril e também a Aniceia tomassem o controle de suas mentes e permanecessem no controle do Convent para sempre. Esse é um ponto interessante aqui sobre o que pode ser trazido na segunda temporada, de que tanto a Osha quanto a May ainda podem ser mais quebradas, de que até mesmo a visão delas sobre o que aconteceu, a visão da May e a visão do Sol não é total verdade. Ainda existe aquela cena que a Aniceia estava se transformando em fumaça, a May estava se transformando em fumaça e nós não sabemos o que é aquilo, o que realmente aquilo iria dar, porque a história, mais uma vez, não nos revelou, não nos mostrou. Então eu particularmente interpretei que a Aniceia estava indo para tomar o controle do corpo, assim, da May, e assim passar a viver no corpo dela, se fundir ali com a personagem, para que ela pudesse viver ainda mais no controle do Convent. Mas isso é algo agora que só vai ser explicado na segunda temporada. Vemos a Vernestra se encontrando com o chanceler e com alguns senadores. E o senador que ela acabou se encontrando no começo do episódio também está entre eles. A Vernestra diz que todas as mortes que ocorreram dos Jedi foi na conta do Sol. O Sol acabou se rebelando ali contra a Ordem Jedi e acabou matando todos para acobertar aquilo que havia acontecido no passado em Brandok, sobre o que ocorreu com as bruxas e tudo mais. A May então está livre das acusações. A May então está livre das mortes que ocorreram durante todo esse tempo. É meio forçado pra caramba. E a montagem dessa cena ficou ainda pior, né? A montagem dessa cena me incomodou porque a Vernestra, ela joga tudo no colo do Sol. Todas as mortes estão no colo do Sol porque ela não tinha o álibi para sustentar que a May matou todos, porque a May havia perdido as memórias. Só que a montagem dá a entender que a Vernestra já estava pensando nisso, de que a May havia perdido ali as memórias desde Brandok, quando beijou a cabeça do Sol, né? Quando beija ali a testa do Sol. Só que ela só soube da perda de memória da May quando ela chegou em Coruscant, quando a garota chegou em Coruscant. Então não dava pra ela saber sobre isso. A montagem, ela é muito ridícula, cara, porque fica claro que a Vernestra não sabia disso em Brandok, mas a montagem deixa entender que assim que ela vê o corpo morto do Sol, ela já pensou em jogar na bunda dele, já pensou em jogar ali completamente no do personagem. E isso é uma construção muito ruim na minha visão, uma construção muito ruim de direção, que tenta fazer você acreditar que a Vernestra havia concluído, chegado nessa ideia lá em Brandok, mas não tinha como ela chegar nessa ideia porque ela não sabia que a May havia perdido as memórias. Então é uma falha de construção aqui da cena de forma completamente bizarra. Então nós vemos aquela cena do final do episódio, aqui, o Qimir ali se unindo com a Osha, olhando para o pôr do sol, sabe-se lá por quê? Não sei se a Leslie queria ali terminar ali como o Luke acabou com o episódio
4 encarando ali os sols em Tatooine, mas ela falhou miseravelmente, porque essa cena não leva pra lugar nenhum. Caraca, os dois são simplesmente de mãos dadas, olhando ali para o horizonte, pro nada, e simplesmente o episódio não muda pro outro lado. E já que é pra chegar até aqui com essa galhofada, né, com essa galhofa absurda, vamos ver agora pela primeira vez, pelo que parece, um casal Sith. O que um casal Sith pode fazer? O que esses dois personagens vão poder fazer? É o ponto alto dessa fanfic maluca, e agora só quero ver o caos. Agora eu só quero ver o caos do que esses dois podem aprontar juntos. E no final, nós vemos a Vernestra conversando com Yoda. Yoda ali com seus cabelinhos, ralinhos e tal. Mas provavelmente a Vernestra está ali para pedir autorização para que a Mei seja treinada por ela. Então talvez tenha ali alguma conexão a mais sobre a forma como o episódio pode prosseguir, como a série pode prosseguir com o envolvimento agora do Alto Conselho sobre essas interações. E é complicado, porque se o Yoda sabe, se a Vernestra vai contar pro Yoda o que aconteceu, então nós começamos a ter complicações no canon, né? E isso tá sendo algo até mesmo intrigante de se ver sobre uma segunda temporada. Agora vamos lá, o que eu achei sobre a série? Eu achei, como eu já disse, ideias interessantes sendo executadas da pior forma possível. Foi o maior desperdício de dinheiro e talento que eu já vi na minha vida. É o maior desperdício de dinheiro e talento reunidos em uma só criação. Eu não me lembro de algo que reuniu tanto dinheiro e atores tão excelentes para uma série ou um filme ruim assim. A série custou 200 milhões de dólares. Isso na cotação atual do real é 1 bilhão de reais, cara. 1 bilhão de reais para produzir isso. Não tem escalonamento que consiga justificar uma série como The Acolyte custando esse preço, com esses atores e com um roteiro tão ruim. A série escalou mal seus atores principais, salvando-a, mas sendo apenas salva ali pelo Manny Jacinto. Ele carregou a série inteira nas costas, dá pra chamar até ele de Noé, porque nem Noé carregou tanto animal assim. O Lee, ele foi prejudicado pelo roteiro ruim como o Sol. Cara, as falas dele era extremamente ali absurda. O que ele tinha que falar? Ai, oxa daqui. Ai, o cara virou um ignóbil, sabe? Tipo assim, não tem ali uma noção, uma construção palpável de que a fala dele é convincente como personagem. E além de que, se a Daphne King tivesse sido a Meia Osha, a atriz que faz ali a Jack, que acaba sendo morta pelo Kimir, se ela tivesse feito a Meia Osha, a gente já teria comprado a ideia das duas há muito tempo, porque essa garota tem carisma. Cara, a Amandla, ela tem um carisma de uma porta. E cara, eu não sei se foi a direção, eu não sei se foi proposital, eu não sei se a atriz é fraca, mas não conseguiu entregar. Desculpa, Amandla, mas você não conseguiu entregar, e isso também é algo ruim pra série. Além de que a série ainda teve os piores diretores de toda a franquia de Star Wars. Fracos demais, não conseguiram captar a essência da obra. E eu aconselho vocês a acompanharem também o review do Caos do Gaveta sobre The Acolyte, que, cara, ele fala de uma forma muito coesa sobre como os diretores dessa série foram ruins. E o roteiro, hein, dona Leslie? E o roteiro? Que roteiro fraco e preguiçoso. O Kimir sendo estranho era uma coisa óbvia. Kimir sendo discípulo da Vernestra, mais uma escolha óbvia. Um roteiro de obviedades. E eu não estou reclamando de um roteiro óbvio, estou reclamando de um roteiro que faz mistério para entregar coisas óbvias. Se é óbvio, não precisa fazer mistério, não precisa fazer o Kimir caminhar junto da Mei para matar o Kelneka. Coloca ele chegando do nada, coloca o estranho chegando do nada, traz esse mistério para nós, observando tudo pelas sombras. Os Sith agem assim nessa época. Olha o Plagueis, isso provavelmente foi coisa do Filoni. Isso eu tenho certeza que foi coisa do Filoni, porque olha o Plagueis olhando tudo pelas sombras.
não saindo em momento algum. E o Kimi simplesmente vai acompanhando a Osha como se fosse um pateta. Não precisa ficar dando zoom também nas costas do maluco por causa da chicotada que ele recebeu da Vernestra. Mostrou uma vez, acabou. Não precisa ficar mostrando toda hora a mesma coisa. A direção e o roteiro estão nos chamando de burro quando algo assim acontece em uma série. Vocês não vão ter capacidade de interpretar, de enxergar, de poder acertar essa teoria. Então eu vou te mostrar essa cena 10 vezes para que você consiga interpretar esse momento. E não tem necessidade disso. Quando você produz uma série, você tem que fazer o tempo de tela valer a pena. Você teve 240 minutos entre 8 episódios para desenvolver alguma coisa e você falhou miseravelmente. Tirando algumas coisas dos episódios 1, 2, 4 e 5, você tem cerca de um filme ali de 2 horas e meia. No formato que The Acolyte foi entregue para nós, com o roteiro que foi pensado, era melhor ter produzido um filme. Por que não produzir um filme em vez de produzir uma série? Na minha cabeça isso não faz sentido. Dava até mesmo para ter aproveitado coisas mais interessantes. Se você tivesse colocado os episódios 4 e 5 em um só, dava para trazer mais desenvolvimento entre a Vernestra e o Rayoncott. Dava para você trazer mais faíscas entre esses dois personagens. Você coloca ele aparecendo aqui, colocando ela contra a parede, colocando ela ali cada vez mais contra a parede, faz as faíscas entre os dois acontecer. E cara, e a Vernestra, meu amigo? Só serviu pra matar uma barata voadora com sabre de luz de chicote. Ah! Pô, mané, me entrega uma lutinha dela, cara, com o Kimi no final. Me entrega alguma coisinha, faz alguma coisa pra ela mostrar esse sabre de luz de chicote. É mais uma coisa que fomos baitados. Mais uma coisa nessa série que fomos baitados. Cara, é ridículo, é simplesmente ridículo você entregar isso durante uma primeira temporada. Você mostra a personagem, você mostra ela com um fucking blaster ali de sabre de luz inacreditável de chicote e você, pá, morre aí baratinha. Ah, velho, pelo amor de Deus, mano. E no final, vem o Yoda com um termo apelativo para que os fãs se apeguem à série para pedir uma segunda temporada. The Acolyte, né? The Acolyte no final foi isso. Foi um ensinamento sobre o que não se deve fazer em uma primeira temporada de série. É só você comparar a primeira temporada de Game of Thrones com The Acolyte. Não tô falando em comparar ali os efeitos visuais ou coisa do tipo. Tô falando pra mostrar a construção do roteiro ou a montagem dos episódios. Todos os episódios de Game of Thrones na primeira temporada não são descartáveis. Se a gente já começa a pensar que o episódio 1, o episódio 2, o episódio 4 e o episódio 5 de The Acolyte davam para pelo menos ser um episódio e meio ao invés de ser 4, a gente já começa a ver como a construção da temporada foi totalmente errada. Enquanto todos os episódios de Game of Thrones você não consegue pensar no episódio de 1 a 10 para ser descartado. Não dá, simplesmente não dá. Mas eu vou ser polêmico aqui. Eu vou ser polêmico aqui. No final desse vídeo eu vou ser polêmico porque eu ainda quero uma segunda temporada. LPC é masoquista por querer uma segunda temporada? Não. Como eu já expliquei aqui em alguns vídeos, o Filoni não esteve envolvido na produção dessa série. Pra quem não sabe, o Filoni, ele é o criador, juntamente com o George Lucas, de Clone Wars. Ele é o criador de Rebels, ele é co-criador de Mandaloriano, principalmente na primeira e na segunda temporada. Na terceira temporada ele se afastou para produzir Ahsoka, né? Ele acabou produzindo a Ahsoka completamente, porque também ali é uma criação dele com o George Lucas. Ele é o mais próximo do George Lucas. Então, fora o George Lucas, o Dave Filoni é o cara que mais sabe sobre Star Wars, é o cara que mais está perto do criador de Star Wars. Então eu ainda quero continuar nessa época. Se o Filoni entrou no final da produção, provavelmente as únicas coisas que ele interveio foi no último episódio, que é o melhor episódio da série. Eu acredito que a série deveria ter esse nível. O último episódio é o nível que The Acolyte deveria ter tido desde o começo. Eu quero saber o que Star Wars pode ser ainda nessa época, estando debaixo
das mãos desse cara, estando debaixo da mão do Filoni. Pra mim é uma concepção interessante, porque assim eu quero uma segunda temporada. Teve uma primeira temporada caótica, falas bem ruins, para não dizer péssima, e vão ter que correr atrás do prejuízo. Essa segunda temporada, se vier, vai ter que correr atrás do prejuízo, porque agora é ou vai ou racha. Isso se tivermos mesmo uma segunda temporada.